pessoal, meu nome é professora Kátia, faço parte do Instituto Recriar Vidas e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a implementação do trabalho de prevenção ao uso de drogas na escola. Inicialmente, é importante compreender que a prevenção ao uso indevido de drogas é fundamental para a sensibilização sobre os riscos e perigos causados por elas. As ações de prevenção ao uso de drogas nas escolas, elas não devem ser tratadas de formas isoladas, fora do contexto de uma prática pedagógica. O papel da escola é de formar cidadãos participativos e capazes de analisar o que é bom ou não para si, de fazer suas escolhas e de refletir como elas podem afetar ou não a sua vida e a vida de outras pessoas. A escola, ela é parte da sociedade, por isso a importância em desenvolver tal assunto nesse ambiente. É essencial trabalhar formas de prevenção ao uso de drogas, lícitas ou ilícitas, de uma maneira que venha contribuir com as informações necessárias aos nossos alunos, instituição e sociedade em si. A prevenção é o caminho necessário para coibir o uso ou consumo de drogas. É necessário termos uma visão inovadora e desenvolver tal tema de forma mais pedagógica dentro de um ambiente apropriado aos nossos alunos. Drogas. O diálogo faz a prevenção. Eu faço uma pergunta para vocês. O que está sendo feito com o assunto drogas nas escolas? E como podemos auxiliar nossas crianças e adolescentes na sua formação enquanto sujeitos? Como implementar um projeto de prevenção ao uso de drogas na escola? Nós elaboramos aqui um passo a passo que pode ajudar. O primeiro passo é fazer a fundamentação do trabalho lá no PPP da escola. Lembrando que o projeto político-pedagógico deve ser sempre atualizado, adequado às ações da escola. Então, lá na fundamentação do PPP, você vai acrescentar a fundamentação referente à prevenção ao uso de drogas. Segundo passo, no plano de ação que vai agregado ao PPP, você vai elaborar metas e estratégias, as estratégias que serão usadas para alcançar os objetivos traçados. Terceiro passo, vocês vão elaborar sequências didáticas de acordo com cada componente curricular. O quarto passo é o momento de exposição dos resultados e trabalhos alcançados e realizados durante o período estabelecido, né? Então, ali vocês vão ter a exposição de tudo que foi feito. O que é o PPP? O PPP é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Ele é um documento obrigatório e essencial para nortear o trabalho de todas as unidades de ensino. Então, lá você deve especificar as metas e os objetivos que serão usados para concretizá-los. Por isso, é essencial para nortear as ações da escola e envolve apenas não só os professores, mas toda a equipe pedagógica e comunidade escolar. O projeto político-pedagógico, ele é um conjunto de propostas de ações concretas que serão executadas em um período determinado. O PPP ele pode ter referência, validade de 1 ano, 2 anos, 3 anos, conforme o planejamento da unidade. Ele tem função política, sim, porque a escola tem função política de formar cidadãos responsáveis, críticos e conscientes. Pedagógico, porque está relacionado a todos os projetos e atividades educacionais. Então, aqui esse esquema é possível visualizar onde o nosso trabalho está incluso. Primeiro, o nosso PPP atualizado, tendo como referência a nossa BNCC. Dentro do PPP, nós vamos realizar o plano de ação da escola. E aqui dentro do plano de ação é que entram os projetos de sala e as sequências didáticas. Aqui nós vamos traçar as atividades referentes ao trabalho prevenção ao uso de drogas. Lembrando que todo esse trabalho deve ser baseado no documento curricular da sua região
e depois de tudo isso feito, o professor ele vai apenas realizar o seu planejamento semanal, mensal, quinzenal, conforme a organização da sua unidade de ensino. Então, aqui na fundamentação teórica, onde entra as bases legais do trabalho pedagógico que é realizado, é o primeiro passo para você fundamentar o trabalho de prevenção ao uso de drogas. O segundo passo é lá no plano de ação, você traçar as metas relacionadas a essas ações. Então, aqui no corpo do projeto deve ter toda a fundamentação, quais são os autores que trabalham a importância da prevenção ao uso de drogas na escola. E lá no plano de ação, todas as ações a serem desenvolvidas. Eu trouxe para vocês o PPP de uma escola que eu peguei de forma aleatória para mostrar para vocês onde deve ser feita essa fundamentação. Aqui tem fundamentação teórica e bases legais. Então aqui, essa escola, ela já traz, o PPP já está atualizado de acordo com a BNCC, já traz o trabalho baseado nas competências gerais. Então, o foco no desenvolvimento dessas competências. Aqui tem o tema do plano de ação anual e aqui essa escola tem um item que fala sobre a função social da escola, educação e transformação para a comunidade local. Essa escola não tinha o trabalho de prevenção ao uso de drogas implementado, então elas acharam que aqui nesse item encaixaria a fundamentação do trabalho de prevenção ao uso de drogas. Então, aqui foi aberto um item para a exposição da fundamentação do trabalho, prevenção ao uso de drogas e vulnerabilidades sociais. Lembrando que todo trabalho a ser desenvolvido na escola deve ser obedecido à estrutura que a BNCC estabelece. O foco, o nosso aluno, ele é protagonista de todo o processo educacional e no trabalho de prevenção ao uso de drogas não pode e não deve ser diferente. O nosso professor, ele tem um papel fundamental. Ele deve atuar como mediador ou facilitador de todo o processo. As metodologias devem ser ativas, os alunos devem ser envolvidos, as tecnologias elas podem e devem ser usadas e elas enriquecem todo esse trabalho. O ensino é baseado por competências, conforme falado anteriormente. E todo esse trabalho realizado, ele vai gerar uma aprendizagem significativa, que faz toda a diferença para o nosso aluno. Falamos sobre a fundamentação teórica do trabalho de prevenção ao uso de drogas. O segundo passo é traçar no plano de ação da escola as metas e ações. Eu coloquei aqui sugestões. Vocês podem reunir com toda a equipe e traçar as de vocês, mas eu trouxe como exemplo aqui. Por exemplo, metas: promover sensibilização sobre os riscos e perigos causados pelo uso ou consumo de drogas. Ações: quais são as ações que podem e devem ser realizadas pela escola? Palestras, rodas de conversa, gincana, exposição artística, mostra cultural, concurso de desenho, entre outros. Lá nas estratégias, nós podemos e devemos envolver toda a comunidade, inclusive os órgãos de proteção, de apoio à criança e ao adolescente. Então, nós temos unidade de saúde, CRAS, Secretaria de Segurança Pública, como exemplo. Esse trabalho faz toda a diferença no município. E eu garanto que o envolvimento de todos vai fazer com que o sucesso da escola seja visivelmente notado por todos. E o resultado vem para a comunidade de forma geral. Pessoal, nós mostramos no PPP a fundamentação sobre o trabalho de prevenção ao uso de drogas. E eu falei também sobre o segundo passo, que seria o plano de ação que deve ser traçado pela escola. Lá dentro do plano de ação, eu criei esse instrumento, mas ele não necessariamente precisa ser usado.
eu oriento a cada orientador, coordenador da sua escola, criar os seus próprios instrumentos. Mas eu trouxe esse para facilitar a compreensão. Não é necessário que cada professor elabore um projeto de prevenção ao uso de drogas. Essa ferramenta, ela facilita a compreensão de todo o trabalho. Então aqui, você pode incluir todas as sequências didáticas de temas que vocês vão trabalhar na escola. Lembrando que prevenção ao uso de drogas é apenas um dos trabalhos a ser desenvolvido, mas essa planilha permite você colocar, especificar todos. Então aqui eu tenho o tema da minha sequência didática, nesse caso, drogas, viver de cara limpa, que é o tema do nosso livro. E eu tenho aqui, para vocês visualizarem, o componente curricular. Esse trabalho permite a realização de atividades de todos os componentes curriculares. Em português, é possível o professor realizar entrevista e eu oriento iniciar o trabalho de prevenção ao uso de drogas com uma entrevista com todos os alunos da segunda fase, do 6º ao 9º ano. É importante que vocês conheçam o nível de curiosidade do seu aluno, o que o seu aluno já sabe sobre drogas, se ele conhece, se ele não conhece. Então aqui, o professor de língua portuguesa, lá no componente curricular português, ele pode trabalhar com entrevista, lembrando que não necessariamente o aluno precisa expor o seu nome. Esses dados vão facilitar o trabalho, mas não é para expor o aluno, a criança ou o adolescente. Então, é possível trabalhar com entrevista, leitura, reconto do livro, resumo, produção de textos, músicas, histórias em quadrinho, conforme o desenvolvimento e faixa etária de cada turma. Matemática, é possível trabalhar com dados quantitativos da própria entrevista realizada. Nós temos ali estatísticas, porcentagem, quantificar em gráficos é importante. O meu aluno já conhece algum tipo de droga, com que idade ele passou a conhecer? E o professor aqui, em matemática, elaborar um gráfico com essas informações. Isso vai facilitar todo o trabalho da escola. Então, nós temos em geografia, falar sobre o regionalismo, o contexto do livro, o contexto da comunidade da sua escola. Como é a comunidade? Ela é caracterizada como risco para a nossa criança, para o nosso adolescente. Nós temos aqui em filosofia, reforçar as competências socioemocionais, as competências sendo desenvolvidas, ela vai favorecer a formação do nosso aluno enquanto sujeitos capazes de decidir, de perceber o que é bom, o que é ruim para a sua vida, conforme nós falamos. Educação física pode ser trabalhado com jogos interativos, gincana, música, expressão corporal. Vamos favorecer o trabalho de prevenção ao uso de drogas também nessa disciplina. Ciências. Nós temos aqui em ciências, nós temos tipos de drogas, efeitos no organismo, as substâncias usadas na composição de cada droga. E nós temos aqui artes. Eu não sei quais são os componentes curriculares que vocês têm no currículo da escola, do município de vocês. Eu estou trazendo sugestões que vocês possam ter em mente que todos os componentes curriculares podem favorecer para o trabalho de prevenção ao uso de drogas na sua escola. Artes, nós temos o desenho. O que o tema Viver de Cara Limpa ele traz para você? Quando a gente fala em viver de cara limpa, você pensa em quê? Você trazer isso para o desenho. Esse desenho, ele pode ser feito numa pintura em tela, você pode trabalhar o teatro, a dança também, a música aqui. O inglês, nós temos as notícias internacionais. Será que é só no Brasil que tem crescido, que tem aumentado o uso de drogas entre as crianças e os adolescentes? É importante a gente ter as notícias internacionais também. Então aqui,
vocês vão traçar, vocês vão relacionar quais são as competências contempladas com esse trabalho, de acordo com cada componente curricular, e vocês vão também especificar quais são as habilidades, né, que o aluno desenvolveu ao trabalhar com essa proposta pedagógica. Eu gosto de especificar aqui um produto final. Surgem várias ideias ao falar sobre esse tema. Eu vou dar um exemplo de algo que eu vi sendo realizado em uma escola, que é o diário de bordo, aquele caderninho comum que você adquire, o pequenininho ou bem baratinho, que é um custo acessível para a escola ou para a comunidade. Ou você pode usar também as folhas de chamex comum, fazer ali um livrinho, mas é importante que você tenha um produto final. Tudo que foi realizado pelos professores, ele vai para esse diário de bordo. Lá em português, língua portuguesa, a professora trabalhou, ela fez a abertura, o resumo, o professor de matemática, ele veio com as estatísticas, o de filosofia. Então, todos os textos, todas as discussões trabalhadas, ela vem para esse diário de bordo. Ou tem também a opção de um portfólio. Nós temos também escola que permitiram, através do trabalho de prevenção ao uso de drogas, os alunos escreverem a sua história, a sua biografia. Nós temos livros produzidos pelos alunos. Então, quando você traz essa discussão, você favorece, inclusive, para o projeto de vida do seu aluno. O aluno ele passa a ser mais consciente das suas responsabilidades com o seu futuro. Então, nós temos inúmeras possibilidades. E ao criar uma sequência didática, nós precisamos esgotar todas as possibilidades que esse tema favorece. Então, aqui, vocês podem traçar o período. Esse trabalho ele vai ser anual, esse trabalho ele vai ser bimestral, esse trabalho ele vai ser de acordo com a realidade da escola, bimestral, semestral ou anual. Mas é um trabalho que envolve todos no ambiente escolar. Então, esse foi só um instrumento. É importante identificar o responsável por cada ação. Quando a gente organiza em um instrumento, é possível a gente ter mais clareza do o que vai ser feito, quando vai ser feito e quem é o responsável por essa ação. Então, esse instrumento ele favorece essa organização do trabalho pedagógico. Todo esse trabalho desenvolvido, realizado com o tema prevenção ao uso de drogas, ele favorece para o desenvolvimento integral do nosso aluno. É preciso oferecer essas oportunidades na escola, não apenas a aprender, mas a aprender a ser e conviver e produzir, através das suas próprias experiências, produzir através da arte, da música, de tudo que a escola, o contexto escolar pode oferecer ao nosso aluno. E também esse trabalho favorece o desenvolvimento da autonomia. Essa educação que a BNCC prevê é uma educação integral, que refere à dimensão qualitativa da educação. Não estamos falando apenas em quantitativo, estamos falando em qualitativo. A quantidade de tempo que o aluno passa na escola, ela precisa ser valorizada. Favorecer que o nosso aluno, ele possa ter uma formação com autonomia. E o principal, todo esse trabalho, ele desenvolve competências que são para a vida. A formação para a autonomia se faz por meio do desenvolvimento de competências que combinem aspectos cognitivos e socioemocionais. E eu deixo para vocês uma mensagem. Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar o seu destino. Até a próxima, pessoal.